Fala, gente bonita! Eu sou Laura Tanaka, sua futura professora de redação. Nessa série de vídeos, eu vou te ajudar a entender mais sobre a banca da Universidade Estadual de Londrina. Vem comigo escrever essa jornada de sucesso! Quem sou eu na fila do pão? Gente bonita, eu sou graduada pela Universidade Estadual de Londrina desde 2016, onde eu cursei uma especialização em produção textual e por onde também eu pude realizar um intercâmbio para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Antes disso, eu já realizava trabalhos de correção e revisão para a editora da universidade, mas também para cursinhos pré-vestibulares. Há mais de 10 anos eu corrijo redação, inclusive para exames consagrados ali. Além disso, eu trabalhei também na cidade como professora particular, professora do ensino médio e professora de pré-vestibular. Depois disso, eu passei um tempo na cidade de Cascavel, por 2 anos, onde eu também continuei trabalhando com o pré-vestibular e o ensino médio, mas eu nunca deixei de trabalhar com a Universidade Estadual de Londrina. Eu criei então esse canal para que nós possamos conversar um pouco mais sobre o formato dessa banca e para conseguir ajudar você a entender e estudar melhor para essa banca. Vamos comigo então? Vamos de recomendação objetiva. Você vai começar os seus estudos de redação para a Universidade Estadual de Londrina com uma organização coerente. Você precisa entender como a banca funciona. Então, a primeira coisa que você vai fazer é deixar de pegar temas aleatórios, temas quaisquer, com propostas quaisquer, e vai escrever propostas antigas da UEL, até que você entenda como funciona a bendita da banca. Vamos começar ali pela prova de 2022. Por que, Laura, a de 2022? Porque em 2022 nós tivemos uma prova por causa da pandemia que foi feita em fase única, com as questões e a redação no mesmo dia. Então, é a referência mais próxima que nós temos para poder idealizar, imaginar como pode ser a prova agora de 2025, ok? Quando você olhar essa prova, você vai ali imaginar, entender qual é o perfil da Universidade Estadual de Londrina. E eu já vou descrever-lhe um pouquinho aqui, ó. Na prova de 2022, o candidato tinha que escrever uma redação de 20 a 25 linhas com um título obrigatório, mas ele tinha que escolher entre duas propostas. Uma delas era uma narrativa com base em uma fotografia e a outra era um texto dissertativo argumentativo com base em uma afirmação de uma professora que aparecia no texto de apoio. Veja, não são propostas quaisquer. Você não encontra essas propostas em outro lugar que não sejam em bancas e provas elaboradas pela COPS. Se você simplesmente pegar qualquer tema, qualquer enunciado, você não está entendendo como funciona o UEL. Inclusive, funciona com dissertações que peçam para você comentar frases. A gente não encontra isso em outros lugares, não num formato de 20 a 25 linhas com título obrigatório, ok? Então, comece os seus estudos entendendo sinceramente como você pode ser avaliado na prova, sem ficar fazendo temas que praticamente não fariam nem muito sentido para a prova naquele momento. Ok? A segunda recomendação, muito importante, é que você tem que entender que por mais que a sua redação esteja correta, boa, vou usar algumas expressões assim mesmo, provavelmente você vai precisar ir além do correto e do bom. Pelo seguinte motivo, a banca da Universidade Estadual de Londrina calibra a correção dela exame a exame. O que vai realmente determinar se o seu texto é acima da média, se ele vai receber uma boa pontuação, é a qualidade dele naquele ano do exame. E aí eu vou descrever um pouquinho como a COPS, como a revista Diálogos Pedagógicos apresenta essa informação para nós.
O link vai estar aqui embaixo. Na Diálogos Pedagógicos, que é uma revista publicada pela UEL, eles descrevem que o processo de correção da redação funciona assim. Quando os candidatos terminam as provas, os avaliadores pegam uma amostra de 30 textos. Eu não inventei esse número, ele está ali na Diálogos Pedagógicos. Pega esses 30 textos e, dentro da expectativa que a banca já tinha, eles vão ver ali, conferir se os candidatos cumpriram com essa expectativa e como eles cumpriram com essa expectativa. Desses 30, eles vão ter uma ideia, uma noção do que escreveu a média das pessoas e do que foi surpreendente ou original para aquele exame. E assim é criado o parâmetro. Por isso que quando nós avaliamos redações de um ano para outro, nós encontramos ali não necessariamente um padrão, nós encontramos qualidades diferentes de textos. Então, aquilo que às vezes a gente acha que está um pouco mais padronizado pode ter funcionado num ano, aquilo que está um pouco menos padronizado pode não ter funcionado, e por aí vai. Então, como a banca da Universidade Estadual de Londrina é bastante exigente na qualidade dos textos, isso exige que você tenha que se esforçar sim, para sempre escrever acima da média. Ou pelo menos, pessoal, fazer um básico muito bem feito. Se você realmente tem uma dificuldade de ter teses muito críticas, de conseguir cruzar informações com repertórios, ou até mesmo desenvolver ali um estilo de escrita um pouco mais original, você vai ter que se garantir, pelo menos com uma gramática quase que impecável. Isso vai te ajudar bastante. Ter uma boa seleção vocabular e eu digo ali, uma boa apresentação, uma boa letra. Se você fizer um básico bem feito, você tem chances de ter uma boa nota. Mas é sempre bom que você esteja em busca de ser avaliado acima da média. Por quê? O exame ele é realmente muito criterioso nesse sentido. Então, reforçando, duas recomendações muito importantes para você estudar. Em primeiro lugar, você precisa realizar propostas que tenham a cara da UEL. E para você entender se a proposta tem ou não a cara da UEL, você precisa voltar nas provas anteriores. Eu recomendo aqui primeiro a prova de 2022. Eu elaboro provas para os meus alunos só com base em enunciados antigos e sempre seguindo uma lógica. Então, quando eu percebo que houve uma época em que a UEL trabalhou temas de maneira muito geral, eu vou lá e crio uma sequência de temas que trabalhem só com temas muito gerais. Quando eu percebo que a UEL foi para um caminho bastante abstrato, mais universal, porque os temas da UEL, pessoal, eles podem ser aplicados a despeito do tempo. Se eu pegar um tema de redação da UEL do ano de 2010, eu ainda consigo passar ele hoje para o meu candidato discutir e esse tema ainda ser atual. Então, tem um caráter ali dos temas que é bastante universal também. Não é só efêmero, não é discussão do momento. E assim você não fica treinando pensamentos ou ideias que às vezes sejam muito aleatórios ou não sejam condizentes com aquela prova, para você realmente se sentir mais bem preparado para ela, para o que realmente pode ser cobrado para você. E num segundo momento, sendo bem honesta, hoje em dia fazer somente o básico não é uma linha muito segura para a UEL, tá? O básico que eu digo, o que é o básico, professora Laura? Ó, você entende de dissertação, você sabe dividir o seu texto em introdução, desenvolvimento, conclusão e atribuir um título que tenha alguma relação com o tema. Não é suficiente, tá bom? Eu quero dizer que isso é o básico. Às vezes, se isso tiver assim, mas muito bem feito, sem erros gramaticais, se com uma boa apresentação de letra, você ainda pode estar ali, ó, numa nota média. Mas isso pode não ser suficiente. Você precisa ter teses e uma escrita mais original. Então, realmente, você precisa buscar ser avaliado e escrever melhor que as pessoas. Os outros textos têm que ser uma referência para você, ok? Não adianta você escrever pensando que só existe o seu texto ali no mundo. É claro que você tem que melhorar por você mesmo,
A sua jornada só você sabe, mas você não pode ser alienado. Como assim, Prof. Laura? Alienado em relação aos demais textos que existem no mundo. Por isso que você precisa ler diálogos pedagógicos e ver os textos acima da média. Então, é aquele texto que vai ser geralmente premiado com uma boa nota. Você tem que tentar estar escrevendo o mais próximo possível daquilo que você vê como o acima da média, ok? Essas duas recomendações são essenciais para você escrever bem para a Universidade Estadual de Londrina. Espero ter ajudado.